Iniciando mais um programa da série de entrevistas com os candidatos a deputado estadual e federal aqui da região do Vale dos Sinos, candidatos que têm domicílio eleitoral nas cidades em que abrange a audiência da Vale TV pelo canal 14 da NET. E hoje eu tenho ao meu lado aqui o professor Nado, que se candidata a deputado estadual. Muito obrigado pela tua presença. E a gente gostaria de saber de ti, inicialmente, um pouco da tua trajetória, que muitas pessoas já conhecem, mas é sempre válido relembrar e contar pra gente de onde surgiu o interesse pela política, o que te fez trazer e agora, por que tu te colocaste à disposição para essa candidatura? Bom, nós temos uma boa caminhada já, que eu tenho nominado de travessia, tá? Exatamente pela condição de professor. Tá? Eu tenho formação em letras, tá? Pós-graduação em ciência política e o mestrado na teoria da literatura e agora encerrando o doutorado em ciências sociais. Por que eu lembro desse breve currículo? Eu lembro para dizer que a minha vida está inserida no ambiente da educação. E neste ambiente, tanto na relação dos professores quanto dos alunos, há uma efervescência do debate. E essa efervescência sempre traz à tona a seguinte questão: vamos participar ou não vamos participar? Vamos ficar reclamando e fazendo estudos e pesquisas, que são igualmente importantes, mas vamos também, né, ir para as ruas, escutar a população, dialogar com ela, representá-la. Daí surge a candidatura, lá no início, né, lá surge a candidatura do vereador professor Nado. Isso em 93 ainda. Então essa questão da educação se tornou central e essa necessidade de responder à angústia mais imediata dos estudantes é que me fez candidato a primeira vez. Me elegi rigorosamente em 93, em 92, tomando posse em 93, com apoio estudantil, assim, era muito jovem, fui o mais jovem vereador eleito de São Leopoldo, e a partir daí é que começa a minha caminhada. As mulheres, elas correspondem a 52% em média do eleitorado brasileiro. Qual é a política de valorização das mulheres hoje que tu tens como bandeira? No meu primeiro mandato de vereador, né, eu apresentei o projeto que transforma o Hospital Centenário em Hospital Escola. Também fizemos um esforço lá para a derrubada da verba de gabinete. Foi uma grande economia para a cidade. O vereador recebia mais 50% só para mandar correspondência. Não era o tempo do WhatsApp, né? Depois nós perdemos a eleição em 96, eu na condição de vice-prefeito do Dr. Olímpio Alves. E no ano 2000 eu me reelejo como vereador mais votado do partido. Por que eu faço rapidamente essa recuperação? No meu segundo mandato, eu sou o autor que cria o Conselho de Defesa dos Direitos da Mulher, né? Na nossa cidade, esse conselho, que hoje vigora desde 2003, 2002, existe num debate também muito qualificado sobre as políticas públicas na cidade para as mulheres. Eu julgo que elas têm de estar no centro do processo, não porque nós queiramos, é porque elas se encontram, né? E fico muito feliz de saber, por exemplo, que o PDT sempre foi um partido não só que acolheu a temática, né, como respeita a temática e a leva adiante do ponto de vista programático. Tu, como professor, qual é a importância do ProUni na educação brasileira hoje? Sabes que eu sou um dos criadores do ProUni, orgulhosamente. Sou um dos redatores, né, ao lado do Jairo Jorge, hoje candidato a governador e que foi prefeito em Canoas. Nós criamos o ProUni depois de um debate muito rico sobre a necessidade de alavancarmos o mais rapidamente o número de vagas para estudantes. Eu, como professor, e fui muitas vezes professor de cursinho pré-vestibular, preparatório, percebi que as vagas eram muito disputadas, né? Porque é uma vaga para medicina, o jovem estuda 3, 4, 5 anos para conquistar a vaga. Então nós julgamos que era preciso fazer algo mais rápido do que simplesmente aumentar as vagas das federais, que é mais moroso, é mais demorado, exige uma estrutura enorme.
Então a contrapartida dos impostos que eram referidos da filantropia passaram então a responder aos 7% do número de vagas. Ou seja, o ProUni cobra objetivamente, né, esse imposto das universidades filantrópicas. E é um sucesso absoluto, porque hoje nós temos mais de 2 milhões de jovens, né, ganhando bolsa para estudar e ter acesso ao ensino superior. Eu acho que ele foi um marco importante, né, no aumento da qualidade da educação superior brasileira. Saúde. A saúde vem cada vez mais sofrendo um desgaste, um sucateamento em todo o Brasil, não só aqui no Rio Grande do Sul, especialmente pela dificuldade dos repasses da verba, tanto estadual quanto federal, que é em maior parcela. Como tentar, enquanto, enfim, na limitada competência legislativa, mas como resolver essa situação enquanto deputado estadual? Eu acho que o deputado aí deve cumprir um papel de articulação institucional, olhando para o desenvolvimento regional. Vou dar um exemplo concreto da nossa região, e especialmente da minha cidade. O Hospital Centenário. Como resolver o Hospital Centenário sem que haja uma articulação da região? Também um exemplo concreto dentro dessa seara. Visitei recentemente o prefeito Renatinho de Portão. Disse-me ele: professor, tem que ajudar lá a qualificar o Hospital Centenário. E eu disse: mas tenho ajudado. Mas por que tu dizes isso? Aí o Renatinho respondeu: 18% da minha população vai para lá. Aí eu brinquei com ele e disse: tu tem sorte que eu não sou prefeito, senão eu ia buscar 18% dos teus impostos para me ajudar lá. Entendes? Então é uma questão regional. São Sebastião do Caí, Capela, Portão, muitas cidades, às vezes Sapucaia, às vezes Novo Hamburgo, há uma pressão e se dirige ao Hospital Centenário. O que acontece? O Hospital Centenário fica sufocado com a demanda e, por consequência, termina sufocando ou pressionando os hospitais de Novo Hamburgo. Dificulta a relação regional da saúde. Então nós temos que encarar o Hospital Centenário como uma questão regional para solucioná-lo nesse âmbito. E, claro, né, superando as divergências políticas. O atual prefeito de São Leopoldo não dialoga com o governador. E o governador dificulta o repasse de verbas. É preciso rever a série histórica, né, e viabilizar a saúde, repetindo, como uma questão regional. Todos os prefeitos da região sentados com o governador para aumentar o repasse e potencializar a relação do Hospital Centenário com a universidade, onde nós já temos a Faculdade de Medicina. Com relação à geração de empregos e a viabilidade econômica dos negócios, especialmente aqui da região, que a gente tem acompanhado o fechamento de inúmeras empresas, especialmente do setor calçadista, mas não só do setor calçadista, mas a desindustrialização da nossa região, ela tem sido um fator muito preponderante para, enfim, dificuldade que os trabalhadores têm em encontrar hoje um emprego. São 13 milhões de desempregados no Brasil e é crescente o número de desempregados aqui na nossa região. Como dialogar com essas duas questões, viabilidade do setor econômico, viabilidade empresarial, com os direitos trabalhistas? Nós temos, nesse sentido, Novo Hamburgo talvez tenha um pouco mais de dificuldade que São Leopoldo. São Leopoldo tem uma diversificação muito maior, né? O polo metal mecânico. Aqui o setor colheiro calçadista é muito pesado, muito forte positivamente, no entanto limita um pouco essa diversificação. Agora, a resposta mais objetiva passa pelo Tecnocinos e pelo desenvolvimento que também a Universidade Fevale vem fazendo na região, na questão tecnológica. Não há dúvida que a geração aí de econômica é muito significativa, né, porque o PIB eleva e possibilita claramente o desenvolvimento regional. No que diz respeito às leis trabalhistas, em concomitância com a questão dos impostos, nós precisamos fazer uma proposta como o Jairo Jorge tem apresentado. Deu certo em Canoas. Vamos reduzir o imposto. Vamos inverter a lógica. Todo governante assume e vamos aumentar impostos para poder pagar, para poder responder, né, às questões imediatas, mas vamos pensar no longo prazo. Vamos desburocratizar, né, fazer um esforço de desburocratização.
no Brasil, de modo geral... Por mais que se critique, foi uma estratégia utilizada pelo Trump. Desculpe? Foi uma estratégia utilizada pelo Trump e que está dando bom resultado. Deu um bom resultado, né? Nós temos que viver um momento... Isso eu tenho desenvolvido a minha tese de doutorado. Desculpa, não que ele seja um exemplo de democracia, não. Mas ele nesse conecta, setor ele conecta com um aspecto importante. Existe lá, hoje, entre os norte-americanos, a tese do pragmatismo filosófico. Não é essa visão pragmática mais pejorativa aqui. É uma visão em que a gente passe a considerar valores e a responder às necessidades. A despeito da questão, é mais à direita, é mais à esquerda, é de centro. Não, como é que se resolve o problema? Tu disseste sobre o ProUni antes. Realmente não é problema ser de direita e esquerda, o problema é ser para trás, né? Exato, como é que tu resolve o problema? O problema está posto. Então, Canoas, o maior shopping da região está em Canoas. Como é que chegou lá? Chegou em 60 dias a liberação de licença, porque o Jair desburocratizou o processo e reduziu impostos. Quantos empregos foram gerados? E então, valorizou aquela área de sobremaneira. Exatamente. Então nós temos que tratar problemas da vida humana cotidiana, né, tomados na sua essência. O problema é desemprego, então nós precisamos gerar emprego. Como se faz? Mais empresas. Parece tudo óbvio, né? Mas como é que traz mais empresas? Favorece o empresário na medida em que reduz impostos, né, e desburocratiza. O trabalhador, por sua vez, tem de manter, sim, os seus direitos trabalhistas, mas eles serão devidamente assistidos à medida em que os impostos forem reduzidos e a desburocratização viabilizar o negócio. A compreensão de Estado privatizar ou não privatizar, qual é o modelo ideal, a necessidade da privatização, como tu votaria em pautas como essa? Eu votarei contra a privatização, por exemplo, do Banrisul. Tá? Porque o Banrisul alcançou agora 1 bilhão de lucros no último ano. Agora, eu aceito discutir a Corag. Entende? Por que nós temos lá uma gráfica? Isso é questionável, por isso que eu retomo essa tese de resolver o problema. Tá? Se isso diminui um pouquinho e nos dá condições de investir mais, então podemos privatizar isso aqui. A Corag é um exemplo. Agora, o Banrisul não é possível abrir mão. A CE não é possível abrir mão, porque são estratégicos. Existe um modelo de privatização que se argumenta a partir do fato do livre mercado, para que se abra a concorrência. Porém, se faz hoje a privatização e não se abre a livre concorrência e se mantém um monopólio. Monopoliza, exatamente. Qual é o sentido desse modelo de privatização que existe? Não, é contra isso que nós nos colocamos. Né? Se a privatização for para resolver o problema, reduzindo, quem sabe, um custo adicional do Estado, podemos ser favoráveis. Agora, nós não podemos entrar na lógica do livre mercado. O Estado é uma figura importante e tem de ser indutor do crescimento da economia. Professor Nado, a gente quer agradecer muito a tua presença aqui, a tua disponibilidade de conversar com os nossos telespectadores. Obrigado. E dizer também que a Vale TV é um espaço democrático, não só para a sociedade, mas também para os candidatos poderem dialogar com toda a nossa comunidade e apresentar as suas propostas. Peço que o senhor utilize os últimos segundos que a gente tem para falar diretamente as suas propostas. Agradeço demais a oportunidade da Vale TV. É um espaço importante para nós, para poder nos apresentar as grandes questões que defendemos. Desenvolvimento regional de um lado e educação, educação e educação de outro. Não há qualquer perspectiva de crescimento e desenvolvimento da nossa região sem passar pela educação, articulando o desenvolvimento regional. Muito obrigado.